Pessoal, hoje nós vamos conversar com o Kedson Barbeiro, ele é arquiteto e urbanista, com uma experiência grande na construção civil, e o Kedson está envolvido na preservação do patrimônio histórico, enfim, daquilo que a cidade, infelizmente, Kedson, na minha opinião, as cidades brasileiras dão pouco valor, não é? O programa Rio Preto 200 ele tem como objetivo pensar a cidade do futuro. E eu vi um artigo que você escreveu no Diário da Região que eu gostei muito a respeito do Mercadão, né? Lá você diz que ele é um marco da cidade, eu concordo plenamente. E eu queria que você falasse para nós um pouco sobre isso, sobre esse artigo e sobre esse envolvimento seu no desenvolvimento do patrimônio histórico. Bom, primeiro, obrigado pela oportunidade de estar conversando com vários colegas aí, através de você. Bom, falando do artigo, eu estou no Condefat, esse já estou entrando no quarto ano, e a gente tentou fazer um trabalho muito transparente e legal com relação ao patrimônio histórico de Rio Preto, né? Alguns projetos já faziam parte de um desejo, né, de que fossem revitalizados o quanto antes pela necessidade até de adequação do espaço, né, e pelo volume de uso, e o mercado municipal foi um deles. Então, em 2018, o projeto do mercado municipal veio para o Condefat para análise. Nós analisamos, o conselho todo, né, analisou, pontuou, discutimos, foram feitas algumas considerações e tal. Enfim, foi um projeto bastante analisado, porque o Condefat entende que o mercado municipal ele é um marco do desenvolvimento do centro de Rio Preto, né? Tudo bem que ele tem aí seus 70 e poucos anos, mas ele só surgiu em função da necessidade da produção agrícola vir para o centro da cidade, né, para que estivesse mais próximo do consumidor e tal. Então, isso foi uma motivação de vários municípios, né? Rio Preto, Bauru, Sorocaba, enfim, tiveram os seus mercados municipais e, por acaso, com o mesmo estilo arquitetônico e o mesmo profissional que desenvolveu o projeto. Bom, nós, do Conselho, a gente tem, nós temos papel fiscalizador, né? Então, a gente tem que acompanhar, é o compromisso que nós temos com a sociedade, nós somos indicados da sociedade civil, né? Então, nós temos um compromisso com a sociedade de estar fiscalizando. Bom, o mercado municipal de Rio Preto foi construído no mesmo período que vários outros mercados municipais do estado de São Paulo, como, por exemplo, Bauru, Sorocaba, entre outros aí que nesse momento eu não me recordo, inclusive com o mesmo estilo arquitetônico, mesmo arquiteto que desenvolveu esses projetos. Naquele momento, o propósito era que os produtores rurais mostrassem seus produtos, pudesse consumir e tal. E ele também é o marco do progresso da área central de Rio Preto, né? E nós, do Condefat, a gente teve esse cuidado de fiscalizar, esse é o nosso papel, o papel do Conselho Municipal de Defesa de Patrimônio Histórico, cultural, turístico, artístico de São José do Rio Preto, se fiscalizar. E, mesmo diante da pandemia, diante das dificuldades, a gente fez esse trabalho quase que diário, né, nas visitas, orientando os técnicos e tudo que fosse necessário e tal. E aí, quando a gente recebe uma crítica de forma inconsistente, dizendo que a obra não estava à altura, né, ela estava descaracterizando o mercado municipal, que é um patrimônio de Rio Preto, e isso não é verdade, né, e criticou alguns elementos que são importantíssimos, que foram estudados, né, para que ele tenha esse caráter mais próximo do original. Então, foi feito um estudo para identificar qual foi a cor que foi usada lá em 1940, né? Então,
a arquiteta foi lá com o bisturi, sabe, pesquisando camada por camada, isso aconteceu na parede, isso aconteceu no forro, isso aconteceu né, para identificar vitrais, enfim, tudo de uma forma bem consistente, sabe, para que não perdesse a identidade do prédio ali. Então, quer dizer, foi um trabalho, eu estou falando de 2018, mas antes de mim teve a Denise Farina, que também desenvolveu um trabalho muito bacana e tal. Então, foi um trabalho de anos, de repente a gente recebe uma crítica, eu senti a necessidade de posicionar, né, o Condefat uma nota, né, e para que a sociedade entenda que existe um trabalho de bastidores, um trabalho muito sério, né, um trabalho técnico. Isso é muito bacana, porque normalmente os indicados para assumir esses conselhos são pessoas que realmente atuam na área ou que são apaixonados pelo tema, né? E assim, foi muito interessante, inclusive o retorno que eu tive de muitos profissionais, muitos membros da sociedade, políticos, enfim, todos acabaram elogiando a nota feita, e isso me deixou muito mais tranquilo, né? Eu acho que foi uma resposta à altura da crítica que a gente recebeu. Muito bom. Eu gostei muito do artigo. Sim, o estilo do mercado municipal é o Art Nouveau. A gente chama de Art Nouveau, né, o termo. O Art Nouveau, inclusive, ele é uma referência muito forte do interior de São Paulo, tá? Dos anos 20 aos anos 40. Então, a gente teve muita referência a Nouveau, que já, infelizmente, foi demolida ou descaracterizada, né? Mas nós ainda temos aí o mercado municipal, a própria estação ferroviária, e o Praça Shopping, quer dizer, vários, o edifício Itamaraty, que foi o primeiro edifício de elevador no interior de São Paulo, enfim. Então, a gente tem muita coisa legal ainda preservada. Então, é uma grande referência para Rio Preto, sem dúvida. Tá, então, quer dizer, nós já temos um patrimônio interessante nesse estilo arquitetônico, né? Se é assim que... Sim. Dizer nas minhas palestras, para os alunos e tal, o seguinte: a arquitetura, Celso, ela fala, né? Uhum. Então a gente consegue identificar, né, no tempo e espaço, né, exato aquele período, né, através da arquitetura. Então, quer dizer, a gente consegue andar pelo centro de Rio Preto e ver o quanto ele foi economicamente ativo na década de 30 e 40, né? E isso, se a gente olhar para o colonial, a gente vai identificar uma outra época. Se a gente olhar para o modernismo, a gente vai identificar uma outra época, porque Rio Preto também é uma referência muito grande do modernismo, que foi muito 60 e 70, né? O progresso foi muito importante para Rio Preto nesse período, onde a gente teve os primeiros edifícios de concreto muito altos, né? A referência da arquitetura do Lima Bueno, do Ezio Glassi, né? Do Toscano, né? Então isso é muito transparente, é muito visível andando por Rio Preto. Então eu falo para os meus alunos que a gente consegue identificar época por época o crescimento da cidade, né? Por isso que eu falo no tempo e no espaço. A gente sabe para onde a cidade cresceu mais em determinada época, tal. A gente consegue ter esse olhar, é muito interessante. Muito legal. Então, você disse que a arquitetura fala, né? A arquitetura, então, ela está falando hoje com essas construções que eu não sei nem que estilo são, as modernas, as novas, as de agora. A gente chama de estilo contemporâneo. Contemporâneo. Então, a arquitetura fala no estilo contemporâneo que é hoje. Daqui 30 anos, quando o Rio Preto fizer 200 anos, esses prédios farão parte de uma história, né? de uma fala arquitetônica, se puder dizer dessa maneira. Qual é o problema que a gente pode resolver para que o senso de preservação ele esteja presente na sociedade? Com esses que são Art Nouveau, modernistas, que terão mais 30 anos, o mercado terá, então, mais de 100 anos, o Mercadão, e esses outros terão aí 40 anos. Quer dizer, qual é o pensamento que deve circular na cidade
para que haja um senso de preservação, Kedson? Qual é a sua aposta? O Celso, a minha aposta é a mesma de sempre, desde quando eu me formei. Aí eu vou te contar um pouquinho sobre ela. Eu acho assim, Rio Preto, especificamente, ela teve um inchaço populacional, né, nos anos 70 e 80. Tá? Então, em função de pessoas que vieram para tentar a vida em Rio Preto, teve a questão do êxodo rural, né? Então, o que acontece? Eu mesmo vim de fora, não sou de Rio Preto, não sou natural de Rio Preto, né? E vim para cá para ter essa oportunidade de uma vida melhor. Então, essas pessoas, de certa forma, não têm o mesmo saudosismo, tá? O mesmo amor pela cidade, o mesmo carinho pelas edificações, do que aqueles que realmente são filhos da terra, sabe? Então, eu defendo muito isso. Então, eu acho que é importantíssimo um trabalho de base, a gente levar para dentro das escolas, da importância da história específica do desenvolvimento do município, da região. Então, eu acho que isso vai mostrar a importância, a história vai mostrar a importância de tais edifícios preto. E a criança já vai crescer com aquilo mentalizado, né? Então, eu acho isso fundamental. Mas eu também acho fundamental a criação de leis, de ferramentas, tá, para a preservação desses edifícios. Tá? Então, nós tivemos um cuidado nesses anos, junto à presidência do Condefat, nós conseguimos de aproximadamente 170 edifícios em Rio Preto, de prédios que nós entendemos como um patrimônio histórico e cultural e até turístico do município. Daqueles 170 imóveis que a gente levantou, que tinham uma importância considerável para o município de Rio Preto, nós conseguimos, no plano diretor, nessa revisão, fazer um capítulo específico preservando aproximadamente 35 daqueles edifícios. Então, já foi um excelente começo. Então, eu digo assim, o poder público tem que ter uma legislação que nos auxilie na proteção desses edifícios. Então, agora, a partir do momento que o município reconhece, né, aqueles edifícios mencionados ali, eles têm condições de captar um recurso através de leis de incentivo. Eu vou citar um exemplo aqui que eu tenho liberdade, o arquiteto Braulio Arroio. Ele recebeu de herança um edifício no estilo Art Deco no centro de Rio Preto, na rua Coronel Espínola, né? E aí ele falou assim, Kedson, me ajuda, eu quero restaurar toda a fachada desse prédio. Foi meu avô que construiu em 1936, tá? E eu quero dar esse presente para minha família. Eu quero preservar esse prédio, quero restaurar a fachada. Então, ele, através de pesquisas, conseguiu captar recurso e restaurar a fachada do prédio. Mesmo a iniciativa privada pode desenvolver seu trabalho de revitalização ali. É lógico que a gente pode muito mais, né? Algumas cidades têm alguns incentivos na questão do IPTU, né? Desconto no IPTU, ou até mesmo isenção. Existe também a possibilidade de, quando as cidades que têm uma limitação na altura da construção de edifícios, elas podem negociar o potencial construtivo dos bens históricos. Então, em São Paulo, Rio, Belo Horizonte, isso é muito utilizado, né? Então, o que acontece? A construtora quer fazer um prédio de 30 andares, mas ela só pode construir 15. Então, ela investe, ela compra o potencial construtivo de um determinado edifício, de um museu, etc., e usa aquele potencial construtivo lá, com o compromisso de dar manutenção e continuidade na preservação daquele prédio que ela utilizou o potencial construtivo. Então, existem inúmeras ferramentas, o Estatuto da Cidade foi muito bem dimensionado, tá, para essas questões da preservação e tal. E o Brasil, ele precisa de leis, ele precisa de burocracia, porque nós criticamos a burocracia, mas nós somos extremamente burocratas,
né? Se não tiver algo guiando e tal. E eu acho até legal isso, e depois que né, as normas, tudo fica mais gostoso e mais fácil de trabalhar. Então, isso eu acho importante. Mas, respondendo a sua pergunta, daqui 30 anos, né, como que a sociedade vai ver isso? Né? Então, eu já falei como que o poder público pode ajudar a preservar. Mas como que a sociedade vai olhar para esses edifícios? No meu entender, nos últimos 10 anos, o brasileiro ele teve muito mais oportunidade de fazer turismo. Ele teve muito mais oportunidade de ir para outros países, de explorar, né, o turismo arquitetônico, porque, como que eu vou dizer? Vamos supor, você vai para Ouro Preto, né? Você vai dar de cara com a arquitetura religiosa, né? Com a arte sacra, aquela coisa. Então, você vai entendendo a importância, né, dos edifícios, da história e tal. Então, e cada vez mais a sociedade está tendo esse tipo de oportunidade. Esses dias eu fiz umas fotos bonitas aqui em Rio Preto, tá? E aí a pessoa escreveu, onde? Buenos Aires? Só porque eu fiz uma foto legal num prédio antigo e eu deixei ela em preto e branco e botei no meu Instagram, sabe? Então, peraí, não, é Rio Preto, você não conhece esse prédio? Então, eu acredito que esse contato que a sociedade está tendo cada vez mais com outros países, né? Hoje, qual família não deseja visitar Paris, sabe? Que não vai para Barcelona, não vai para Buenos Aires e tal. Então, comece a entender, né, o porquê essas cidades são tão belas, são tão preservadas, são tão respeitadas. Então, eu acredito, eu sou muito otimista, eu acredito que daqui 30 anos, tá, a sociedade vai ser muito mais saudosista e vai valorizar muito mais o patrimônio do que nós hoje, em 2021. Tá. Eu penso que está muito ligado à melhora da autoestima, porque às vezes a pessoa tem um prédio antigo e ele fala que é um prédio velho, né? Então, esse caso que você falou, que é o edifício ali na Coronel Espínola, esquina com a Siqueira Campos, onde tem a cartonagem Três Marias. Exato. Não é ali? Quer dizer, Esse deixa mesmo. de ser um prédio velho e passa a ser um prédio bonito, igual esse caso que você disse do parecer Buenos Aires, né? E a outra coisa é a apropriação do espaço público, na minha opinião, que no Brasil nós estamos começando a descobrir isso, né? Parece que não, a gente é meio, acha que é a terra de ninguém, aquilo não, eu não sinto propriedade. Você quer ver uma coisa que você falou e eu estava pensando aqui? Eu viajei já algumas vezes para o Uruguai, Argentina, e fui uma vez na Europa. Enfim, em muitos dos prédios, especialmente igrejas e prédios outros históricos, você entra e tem um quadrinho com a história daquele prédio, né? E que relata fatos da construção ou que ocorreram naquele local. Fica claro que as pessoas se sentem participantes de uma história. Quer dizer, aquele prédio não está lá no túnel do tempo, né? Então, eu acho interessante isso que você disse, que é pegar a meninada, através da educação, e ressignificando o espaço público, como você colocou, né? Acho que é isso daí. Não sei se você tem alguma coisa a acrescentar. O que eu gostaria de acrescentar é que, assim, houve uma mudança de comportamento da sociedade, né? Então, que é buscar o conforto. Então, quer dizer, hoje é muito mais fácil, a gente está falando, acabamos de falar do mercado municipal, e assim, eu acredito que por um período ele vai ser um elemento muito usufruir e tal. Mas, Você quer repetir, Kedson, o mercado municipal durante muito tempo ele vai ser muito visitado em função da curiosidade. Né? As pessoas vão querer ir lá, né? O patrimônio turístico, cultural, histórico do município, vai lá, vai fazer foto, vai achar bacana, tal. Mas, assim, será que a sociedade vai continuar comprando a frutinha ali, o hortifruti e tal?
talvez a vocação dele mude um pouco. Tá? Então, a gente não pode entender que daqui 5 ou 10 anos ele vai ter as mesmas atividades que ele tem. Vamos falar do Mercadão de São Paulo, né? É muito mais explorado a gastronomia Sim. nele, e não pode haver essa mudança ao longo do tempo. E o que eu queria dizer com essa questão é que, mesmo com essas possíveis mudanças, é de extrema importância a revitalização dos centros históricos da cidade. Sim. Por quê? Hoje é muito mais fácil você ir num hipermercado que tem ar-condicionado, estacionamento grátis, você, né, compra rápido, tem vários caixas para você ser atendido, ou ir no shopping center, né, que você também tem o ar-condicionado, tem todo um conforto que o centro da cidade não tem. Mas eu acredito muito na acupuntura urbana. Eu entendo que esse investimento pontual naquela quadra específica do mercado municipal, ou esse investimento pontual que está sendo feito na revitalização da estação ferroviária, tá? Isso vai reverberar positivamente e vai melhorar a autoestima, que você citou ali atrás, tá? Dos moradores e principalmente dos comerciantes da área central, entendeu? Porque a área central, ela não está ali por acaso, ela já foi o berço da economia local, né? Então, só que hoje existe uma competição desleal. Então, também nós precisamos ali, só explicando, uma competição desleal com esses grandes magazines que oferecem muitas vantagens e conforto para a sociedade, né? Mas eu entendo que a sociedade, mesmo assim, com incentivos, vai usufruir da área central. Quer dizer, uma área central mais moderna, mais bonita, mais arborizada. Nós temos um clima tropical exagerado, né? Não dá para fazer compra no centro às 2 horas da tarde sem um guarda-sol ou sem arborização e tal. Então, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser avaliado para que a gente possa trazer novamente os consumidores para a área central. Já ouvi muita gente falar assim, não, mas a área central é do comércio popular. Não é do comércio popular. O que Edson entende, né, que os bairros são independentes, sabe? A região norte, a região leste, ela é independente, ela não precisa do comércio da área central popular para, entendeu? Para se manter. Não, ela tem os seus pontos comerciais já. Então, o que eu entendo é que a acupuntura urbana, como vem sendo feito aqui em Rio Preto, né, que é o nome técnico que a gente dá para isso, né, esse vai reverberar, vai aumentar a estima dos comerciantes locais, dos moradores locais, que vão querer deixar sua fachada mais bonita, que vão querer, sabe, ter um atendimento melhor, enfim, que vão ir desse investimento. Então, eu entendo que é um potencial investimento isso que está sendo feito em Rio Preto hoje, com relação aos patrimônios históricos. Você falou do termo acupuntura urbana, né? Eu não sou urbanista, não sou arquiteto, mas eu entendo que você está se referindo a uma pequena intervenção em algum ponto da cidade que possa produzir um efeito benéfico numa área expandida em relação ao ponto onde foi feita a intervenção. Né? É isso? Exatamente. É isso Agora, mesmo. puxando esse tema que você está dizendo, e você já começou a falar sobre os bairros da cidade, Rio Preto tem uma característica interessante. Ela foi se descentralizando, né, naturalmente. Então, hoje, muitos bairros de Rio Preto, você vai, é um centro. Eu cito muito a Abrão Tomé, você vai algumas ruas lá da Zona Norte, mercados, lojas, tem uma vitalidade comercial, vou chamar assim, bárbara. Você entende que dá para fazer essas intervenções da acupuntura urbana nesses outros centros de cidade que nós temos aí pelos bairros de Rio Preto? Sim, todo ponto que está em processo de degradação ou degradado é possível fazer esse tipo de intervenção necessário, na verdade. Tá? É um tipo de intervenção muito mais saudável, né? Requer pouco investimento, né? E melhora a autoestima dali. Um grande exemplo que eu dou disso daí
para os meus alunos, novamente citando, é o Beco do Batman em São Paulo, na capital, né? Que era um espaço extremamente degradado e tal. Alguns artistas se reuniram, né? E começaram a pintar aquela região, a fazer murais, quer dizer, a fazer feiras, enfim, começou a mudar todo aquele contexto daquele ponto específico. Isso. No Pelourinho aconteceu isso também, né? Então, só que lá houve um incentivo, um trabalho, um investimento não em verba, mas foi em desonerar as pessoas, as famílias que moravam ali tinham a isenção do IPTU e poderiam ter alguns benefícios se manter assim, as fachadas bonitinhas. Aí começaram a vir os patrocínios de empresários que queriam investir no turismo naquela região. Aí os grupos musicais, Olodum, etc., começaram a partir para ali, porque era para fazer os ensaios, para curtir a boemia daquele local, e isso acabou sendo revitalizando ali. E aconteceu com outras cidades também, isso. E Rio Preto não vai ser diferente, é um caminho a ser seguido, é um caminho, um case bem sucedido. Você falou que fez uma palestra, duas palestras ontem em Mirassol e aqui em Rio Preto, não Rio Preto. Eu fiz, bom, o meu primeiro bate-papo foi na quarta-feira com os alunos do terceiro ano da Unirp. Eles têm uma disciplina chamada Técnicas Retrospectivas. Técnicas retrospectivas é quando o professor ensina as técnicas construtivas desde o início da arquitetura, desde a Idade da Pedra e tal. E eles estavam justamente nesse período Art Deco, colonial brasileiro, enfim, arquitetura do século XIX e XX. E aí eu falei um pouquinho com eles a importância dos conselhos municipais, né, fiscalizando e atuando junto aos municípios. Infelizmente, nem todos os municípios do estado de São Paulo hoje possuem plano diretor, nem todos os municípios do estado de São Paulo têm os conselhos ou de cultura, ou de defesa de patrimônio histórico, ou conselhos de defesa. Então, estava falando para eles um pouco dessa importância aí. E o meu bate-papo com o pessoal de Mirassol foi justamente por conta do artigo. Olha que bacana. Eles viram meu artigo, entraram em contato comigo, que Edson, olha, a gente está tendo também problemas aqui em Mirassol, porque a sociedade critica o nosso patrimônio, vê como algo velho, como algo sem valor, e o Ramos de Azevedo, ele é talvez o arquiteto mais importante do período ferroviário no Brasil. Tá? Então, ele fez muitos projetos de unidades escolares, né, muitos projetos de agências de correios, de teatros e tal. E o Teatro Municipal de São Paulo, que é um dos mais importantes do país, é projeto dele. Então, tudo isso eu tive que mostrar. Muitos não sabiam quem era o Ramos de Azevedo. Então, por isso que é importante, né, esse diálogo com a sociedade, principalmente com as crianças, mostrando a importância e tal, para que eles realmente tenham esse olhar de cuidado, de carinho, de preservação. É o que eu chamo de apropriação do espaço, né, do território. Né? O sujeito tem um prédio lá em Mirassol, eu conheço bem aquele prédio, eu dei aula lá em Mirassol, e o prédio está abandonado há anos. Né? E as pessoas começam a achar que é prédio velho, não? Que ele deixa de ter uma finalidade, vamos chamar assim, social. Né? E agora, Kedson, o Rio Preto finalmente tivemos a assinatura da lei da região metropolitana. Né? Eu acredito que isso vai nos conectar muito mais nessa preocupação, não só com o nosso patrimônio aqui, mas com o patrimônio da região. Né? Sim, principalmente patrimônio ferroviário, tá? Uhum. Porque boa parte desses municípios da região metropolitana tem a linha férrea, tem as suas estações que estão subutilizadas há tempo. São poucos os municípios que tiveram cuidado de dar um uso
para a estação, né? Então, eu parabenizo muito o Showa, por exemplo, fez o Museu de Paleontologia na estação, né? Rio Preto, né? Que pôs o trem caipira e está explorando de forma turística. Então, são poucos os municípios que tiveram esse cuidado. E Rio Preto, por ser centro de região, ela sempre é um case para os municípios menores, para os municípios da região. É a tal da acupuntura regional aí, né? Então, Rio Preto faz isso, reverbera, né, para outros municípios que acabam fazendo, copiando, no bom sentido, né, os casos bem-sucedidos para explorar nos seus municípios. Eu acho que a região metropolitana vai ser muito importante porque vai ter essa interação, esse diálogo entre os municípios. Eu tenho certeza que vai dar um resultado maravilhoso, não só social, mas cultural e turístico também. O Kedson, para a gente encerrar, diante desse papo que nós tivemos aqui, o futuro da cidade, você acha que o futuro da cidade é mais brilhante ou é um futuro de muita luta? Olha, como eu falei lá atrás, eu sou muito otimista. Então, eu vejo um futuro muito brilhante. Mesmo com os obstáculos que a gente vai ter que superar, e a gente vai ter um futuro muito bacana, muito bonito, muito belo. Legal, Kedson. Essa tua mensagem final, muito bacana e nos anima. Eu quero te agradecer aí ter disponibilizado seu tempo na empresa que você está trabalhando, ter tirado um tempinho aí para conversar e vamos confiar no futuro da cidade. Com certeza. Abraço. Vamos sim.